A paz do Senhor, meu amado. Aqui, pastor Rafael Cândido, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Congrego aqui na nossa subsede, no setor de Pedreira, no campus Circuito das Águas. Eu quero aqui pedir a sua autorização para entrar no seu lar e juntos estudarmos a 13ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre letivo do ano de 2020. Onde estamos estudando a raça humana, origem, queda e redenção. A nossa lição de hoje, do dia 29 de março de 2020, o novo homem em Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos falar hoje de salvação. E eu quero já deixar claro aqui que enquanto nós tivermos dificuldades para se reunir presencialmente na igreja, nós teremos aqui as nossas videoaulas sendo lançadas sempre aos sábados à noite, para que no domingo de manhã o irmão possa acordar e ali fazer o estudo juntamente conosco. E se porventura houver qualquer dúvida, pode deixar no comentário deste vídeo e nós estaremos entrando em contato com os irmãos. Amém, amados? Glória a Jesus. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, no versículo 13. E a verdade prática: a salvação de Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então hoje nós vamos falar dessa completude agindo na vida do ser humano, daquele que nasceu de novo. Nós vamos ler o texto de leitura em classe, que se encontra em João, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 16. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou a sua revista para acompanhar conosco, e enquanto isso eu quero destacar aqui os objetivos desta aula. O primeiro objetivo e o objetivo geral desta lição é mostrar que a salvação em Jesus Cristo implica a geração de um novo homem. No primeiro tópico nós vamos apresentar o nascimento do novo homem. No segundo tópico nós devemos explanar a justificação do novo homem. E no terceiro tópico, então, enfatizar o sacrifício do novo homem. Amém, queridos? Vamos ler o texto de leitura em classe para adentrarmos a esta tão rica e preciosa lição da palavra de Deus. Diz assim a palavra, João 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura pode tornar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo,
que nós dizemos do que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Meus amados, nessa introdução, há uma pergunta que paira no ar. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Né? O comentarista ele diz assim, do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, nesta lição, nós vamos procurar entender um pouco mais do novo homem, quando agora aceito por Cristo e limpo, regenerado, justificado e santificado, agora tem o dever, a tarefa de buscar a santificação. O novo nascimento ou o nascimento do novo homem. O homem ou o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. É isso que nós vamos tratar nesse primeiro tópico. No primeiro subtópico diz assim, não nascido do sangue e nem da carne. Eu quero já chamar a sua atenção para o texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim, olha só, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saberem os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então veja, meus amados, ele diz, recebeu o poder de ser feitos filhos de Deus. Ele não foi nascido da água, ou melhor, não foi nascido do sangue e não foi nascido da carne, mas nascido da água, do Espírito, então é aceito em Cristo. Veja, amados, o versículo 12, quando ele diz que recebeu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, vai começar a sintetizar, a exemplificar e testificar exatamente a regeneração. Quando o homem é abraçado por Deus a partir do arrependimento, ele é abraçado por Deus através de Cristo para que haja nele uma nova vida. Então há uma limpeza, há um trabalhar glorioso aí, e a Bíblia diz que ele não é um nascimento que vem do sangue ou vem da carne, mas vem do Espírito, porque o Espírito de Deus começa a limpar, a lavar, e ele começa a ser lavado pela palavra de Deus e assim por diante. Mas quando se dá isso? Se dá no momento exato do arrependimento. Quando você olhar para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32, é exatamente o que Pedro diz. Ele disse assim, olha só, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejas batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, meu irmão, esse arrependimento, quando o homem diz, eu não consigo mais sozinho, eu preciso da ajuda do Senhor, eu quero reconhecer o Senhor Jesus
como meu Senhor e como meu Salvador, aí então vem Deus e vem com a sua água, vem com o seu Espírito e vai trabalhando em nossos corações. Eu quero destacar aqui que esse arrependimento longe está de ser uma culpa, um sentimento simplesmente de remorso, um sentimento superficial, mas não, é um sentimento lá dentro, interno, um sentimento profundo que faz o homem caminhar em direção a Deus. Quando Deus ele vê verdade no coração do homem, ele vem e ele traz um novo nascimento, um novo Gênesis. Por que nós encontramos, até mesmo dentro das igrejas, pessoas que não manifestam as obras de Deus, não fazem e não têm desejos pela obra, não manifestam a santidade, não têm o desejo de praticar coisas boas? Exatamente por isso, irmãos, porque não nasceu de novo. O resultado do Gênesis dele é muito fraco para a sua existência cristã. Então esse primeiro momento, o momento do arrependimento. O segundo momento é o nascido de Deus, segundo o subtópico. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, e eu quero destacar com vocês este texto, porque é muito importante para a nossa compreensão. Gálatas 6,15, olha só, diz assim a palavra. Veja só, Gálatas, deixa eu procurar aqui antes de Efésios, né? Gálatas, depois Efésios. Gálatas, Efésios, olha só. Gálatas 6,15 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, quando eu nasço de Deus, quando eu tenho essa possibilidade de ser feito filho de Deus, é o momento que eu estou sendo regenerado. Aquelas marcas dos erros, aquelas concupiscências, as más condutas, elas vão ficando para trás. Há quem diga que Jesus, que o Senhor Deus, ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados e coloca uma plaquinha lá, proibido pescar, para que ninguém encontre. É neste momento, irmãos, quando nós nascemos de Deus, que está lá no texto de João que nós lemos há pouco, quando nós nascemos de Deus e somos chamados filhos de Deus, nós recebemos um certificado, vamos dizer assim, dizendo: olha, você foi limpo, tome cuidado com o que você vai fazer daqui para frente. A regeneração acontece nos limpando, nos moldando, né? Trabalhando de uma forma gloriosa, a ponto de eu ser chamado filho de Deus e ter a oportunidade de não errar mais. Porque a minha mente é mudada, minhas convicções são mudadas, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho é mudado. E aí em 2 Coríntios 5,17 é aquele texto que todos conhecem. Qual é o texto? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. De modo, amado, que eu só volto para trás, que eu só volto às velhas práticas, caso eu queira, caso eu tenha no meu coração o desejo de abandonar esse nascimento, essa oportunidade que Cristo está me dando. Mas o importante, amado, é nascer de novo e nascer para Deus, nascer de Deus. O terceiro tópico diz: nascido da água. Como acontece esse nascimento da água? Todos nós, irmãos, você que é batizado, aí você que é membro da igreja, você passa por esse processo de batismo, né? Primeiro passo é arrepender. Segundo passo é aceitar Jesus, reconhecer Jesus como Salvador e Senhor. Aliás, há um pastor amigo nosso que a gente sempre está acompanhando as aulas, Agnaldo Betti, que ele diz que Jesus só é Salvador daquele que ele é Senhor. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da nossa vida e Salvador, nós temos a necessidade de passar
pela experiência do batismo nas águas. A experiência do batismo nas águas, você vê lá na palavra, é a experiência da morte do nosso velho homem para a vida de um novo homem. Veja como isso acontece de modo natural. De modo natural, querido, você está dizendo para as pessoas, para aqueles que estão assistindo o batismo, para aqueles que vão ver a sua foto de batismo, para aqueles que estão receber esse ato público de confissão de morte. Eu estou morrendo para a minha velha vida e agora eu estou nascendo para uma vida nova. Amados, então nós vemos que um ser humano, para entrar no caminho da salvação, ele precisa do quê? Primeiro, arrependimento. Segundo, ele vai nascer de Deus. Ele vai mudar suas convicções. Ele vai ser regenerado, transformado pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus, nascido de Deus. Terceiro, ele vai tomar a atitude de se batizar. Ele vai tomar a atitude de dar um passo a mais na fé cristã. E quarto lugar, ele é nascido do Espírito, é o quarto subtópico. João capítulo 3, versículo 8. Nós vamos ler com os irmãos esse texto para uma melhor compreensão. Olha só: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então veja bem, irmãos, nós iniciamos um processo na nossa vida, no momento que nós aceitamos Jesus com arrependimento, no momento que nós damos lugar para um novo nascimento, para uma nova convicção, e o momento que eu desejo fazer parte do corpo de Cristo, de uma igreja local, com o batismo nas águas. Eu estou nascendo das águas, né? E por fim, o Espírito de Deus, ele passa a operar esta obra de regeneração, de transformação. Ele traz a convicção de que eu não estou nascendo pura e simplesmente de forma externa, mas nascendo de forma interna, porque é algo sobrenatural. Veja, aí ocorre então a genuína conversão. Nós lemos lá em Gálatas capítulo 6, no versículo 15, que é o que mais importa para Deus aqui, né? Eu vou ler de novo aqui, olha só. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. Então você vai entender que nesse novo nascimento é um nascimento sobrenatural. E é o que mais importa para Jesus. Porque, amados, você pode ser circunciso, incircunciso, você pode observar a lei ou deixar de observar, você pode cumprir as boas obras, as ordenanças, não importa para Deus. Agora o que importa é você ser uma nova criatura. É isso que vai te dar a noção, é isso que vai te dar o entendimento de andar e de caminhar segundo Cristo andou, e vai te dar a oportunidade de ser exatamente, amados, como Cristo é. Como Cristo é. Ser como Cristo deixou como um ensinamento, deixou como aqui uma amostra para nós. Vamos para finalizar esse tópico, e eu espero que você esteja entendendo a palavra. Eu quero ler o texto de João, capítulo 5, no versículo, 1 João, capítulo 5, no versículo de número 1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Então veja, amados, nós precisamos entender que nós devemos iniciar na nossa vida esse novo nascimento, essa regeneração, essa oportunização, pode-se assim dizer, ou essa oportunidade de não errarmos mais, de não pecarmos mais,
Deus, Ele quer nos limpar pela sua palavra. É óbvio, queridos, somos seres humanos. Enquanto estivermos aqui, temos limitação, mas a regeneração nos dá a oportunidade de buscarmos uma vida cada vez mais perfeita. É uma adoção. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo, eu vou até ler esse versículo para te dar uma noção mais exata do que estamos falando. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo diz no versículo 16, olha só, ele diz assim, olha só: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa oportunidade, essa adoção de nos tornarmos filhos de Deus tem como selo, tem como marca, como principal elo, exatamente a ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, é necessário nascer de novo, é necessário ter um novo posicionamento, se tornar uma nova pessoa, um novo homem em Cristo Jesus. Espero que vocês tenham entendido esse primeiro tópico e vamos passar para o segundo tópico. Sintetizando esse tópico, nós podemos dizer que o novo homem não nasce de sangue e não nasce da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Pois bem, no segundo tópico, nós vamos ver a justificação do novo homem. A justificação, meu irmão, não é simplesmente alguém dizer esse homem é justo, né? Mas é mudar o quadro jurídico, né? Por isso precisamos de um novo status diante do tribunal de Deus. Veja, a justificação ela acontece num processo tão grandioso na nossa vida pela fé. Quando cremos então em Cristo, é lógico que a regeneração, a justificação e a santificação são processos muito rápidos entre si. Não há um tempo, né? Mas quanto tempo ele vai estar justificado? Não, é um processo bem contínuo. A justificação é quando somos declarados justos pelo sacrifício na cruz. Vejam só, irmãos, Romanos capítulo 5, versículo de número 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja só, é como se nós tivéssemos brigado com Deus. Na verdade, o profeta Isaías, ele já havia profetizado e dito que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós estávamos virados às costas, nós estávamos brigados com Deus, e pela justificação, então Cristo, ele nos traz essa paz, ele nos traz essa nova aliança. Nós agora viramos de frente para Deus e podemos encará-lo como justos, né? Porque fomos declarados justos. E o que isso acontece? Quando o justo juiz, né, ele vai trazer os nossos méritos, ele olha para nós não teríamos condição de nos salvar a nós mesmos, devido a tanta carga de erros. Mas quando obtemos a salvação pela justificação em Cristo, nós vamos verificar o que, meu irmão? Que pela fé, os méritos perfeitos de Cristo nos levam à salvação. É como se nós estivéssemos com uma carga pesada de acusações e o advogado de acusação dizendo esse errou, e de repente vem Jesus e diz, pois é, ele errou, mas eu paguei por ele. Essa pena que vocês estão cobrando dele está justificada. Vocês não precisam cobrar mais. E de repente o justo juiz levanta do trono e diz assim, olha, você é justo, meu amigo. Segue a sua vida justificado pela fé. Você vai ver que a salvação é dada pela graça, porém mediante a fé. É quando cremos no Filho de Deus, é quando cremos que ele pode nos salvar, nos justificar, quando vemos que não tem mais condição pela nossa justiça, mas quando clamamos a justiça dele,
Por isso que nós estamos estudando nesse tópico, irmão, a inutilidade da justiça do homem. Quando nós recorremos à justiça de Deus, nós vamos ver que ela brilha na nossa vida através de Cristo e através da nossa fé. E aí nós somos justificados, declarados justos. E você veja o tamanho dessa declaração. Por quê? Porque os nossos pecados são esquecidos, são apagados, não existe mais pecado. Se algum dia alguém chegar e falar assim, olha, você pecou, você errou, você pode dizer, Cristo me perdoou, aleluia, a minha ficha está em branco. Ali o apóstolo Paulo também escreve aos Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas aqueles que Jesus o quê? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, na verdade, meu amado, quando recebemos essa justificação, quando somos declarados justos pela justiça grandiosa de Cristo e não pela nossa justiça, nós temos que continuar porfiando nessa salvação. Veja, versículo 9 do texto do capítulo 5. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos salvos da ira se porfiarmos, se continuarmos, se nos acharmos naquele dia perseverantes na salvação maravilhosa. Vamos agora para o segundo subtópico, a maravilhosa doutrina da justificação. Então, veja só, essa justificação ela muda esse status e a situação jurídica do homem. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Olha só, vamos ler o texto que é para você entender melhor. Ela muda essa condição. Antes éramos condenados, agora fomos absolvidos e declarados justos por essa justiça de Deus. Olha só, versículo 11 diz assim: é o que alguns têm sido, mas havíeis sido lavados, mas havíeis sido santificados, mas havíeis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do Senhor Jesus, do nosso Deus, né? Então nós não temos em nós a possibilidade de nos salvar, de nos justificar. Nós temos a possibilidade de nos esconder, talvez, né? Como os homens faziam no Antigo Testamento. Nós não vamos entrar nessa questão agora. Nós temos a possibilidade de tentar nos esconder, mas nós não conseguimos. Mas quando nós somos submetidos à justiça, ou melhor, à justificação por parte de Deus, nós somos justificados perante a presença do justo juiz. Olha só, Hebreus capítulo 10, o versículo de números 17, diz assim, olha, e jamais lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. É assim que Jesus faz, ou melhor, é assim que o nosso Deus opera na nossa vida. Ele não se lembra dos nossos erros, dos nossos pecados, e é para a glória de Deus nos justifica e nos transforma diante de Deus. Meus amados, a santificação do homem. A santificação, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então, o primeiro subtópico diz a santificação como posicionamento. Olha só, quando nós recebemos, no exato instante que nós somos regenerados, que nós somos justificados e que nós agora recebemos a tarefa da santificação, aliás, nós somos santificados, nós vamos encontrar o quê? O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. E a palavra santo, ela quer dizer exatamente isso, separado
para um uso exclusivo. Uso exclusivo de quem, meu amado? Uso exclusivo de Deus. Então nós entendemos perfeitamente o posicionamento da santificação quando entendermos que nós somos separados para uso exclusivo de Deus. Há coisas, irmão, que você não deve investir na sua vida. Há posicionamentos que você não deve ter. Antes, o seu posicionamento deve ser santo, né? Embora ainda nós estamos em processo de santificação, mas o seu posicionamento que deve ser dizer não ao pecado, não ao erro, não às coisas desse mundo, mas sim ao Senhor. Agora veja, amados, a santificação, por ser um processo, acontece dia após dia. Hoje eu me sou mais santo do que ontem. Amanhã eu tenho que ser mais santo do que eu fui hoje. Depois de amanhã, mais santo do que eu fui amanhã. Por quê, irmãos? Porque é um processo. Eu estou crescendo. Eu estou buscando a estatura de varão perfeito. Eu tenho que tomar cuidado com esse processo. Eu tenho que tomar cuidado com as ações, o que eu falo, onde eu vou. Por quê? Porque senão eu vou voltando no processo da santificação. E Deus não se agrada disso, né? A Bíblia diz que Ele não se agrada dos que retrocedem, mas se agrada daqueles que avançam. Então nós precisamos tomar cuidado com o nosso posicionamento. Há coisas que você perde muito, muito mesmo, e o mundo aí não perde nada. Então nós temos que tomar cuidado. Eu sempre digo, quando eu aconselho alguém, olhe para as situações. Às vezes alguém fala assim, mas aquela pessoa tomou aquela posição, ela estourou naquele momento, ela falou isso, isso, aquilo, ela procurou se justificar. Você perde muito mais. Você que tem a salvação, que está buscando, está no processo de santificação, perde muito mais do que o mundo. O mundo está olhando para nós e vendo, será que vai falhar? Será que vai? Agora não vai? Então mantenha-se firme no Senhor, no processo de santificação. Sabe por quê? O escritor aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então é importantíssimo que o seu posicionamento, meu amado, seja de santificação. Olha só, a santificação como processo, segundo o subtópico. Vamos lá, a santificação como processo. Vamos entrar para o livro de Efésios, capítulo de número 4. Nós já lemos no texto de leitura bíblica em classe, mas nós vamos ler de novo. Efésios 4:13 diz assim, olha só, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja, amados, aqui há uma busca, e a Bíblia diz, até que todos cheguemos, até que todos alcancemos. Se a Bíblia está dizendo até que todos cheguemos, é porque é possível chegar lá, né? A medida, a estatura completa de Cristo. Nós vamos buscar, nós vamos clamar a Deus, nós vamos olhar para a nossa ação, nós vamos olhar para o nosso posicionamento diante do mundo. Hoje, irmãos, mais do que nunca, está cada vez mais difícil buscar essa perfeição, buscar esta ação de perfeição. Você vê o mundo todo de ponta cabeça, você vê o relativismo alcançando até mesmo dentro da igreja, você vê pessoas concordando. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vem dizer lá no versículo 2 de Romanos, capítulo 12, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a renovação do vosso entendimento é entender esta palavra. Você é regenerado em Cristo, você já foi declarado justo e você deve buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando nós nos deparamos com esta palavra, nós vamos olhar um conselho muito forte do apóstolo Pedro,
lá no capítulo 1, versículo 16 da Epístola de Pedro, que ele diz assim: sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. Ele diz e reforça: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, queridos, em tudo que você puder fazer, procure fazer observando a santidade, que é um processo glorioso que Deus está operando, né? Está agindo através de você e operando, né, na tua vida. Então vamos lá, o terceiro subtópico e último da nossa lição diz: a santificação é a vontade de Deus para o novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Sem se arrepender, sem se regenerar, também não existe um novo homem. A justificação é a parte de Deus, é uma parte sobrenatural que muda a sua situação jurídica diante do Senhor, da justiça de Deus. E agora a santificação é um ato que você deve fazer, que você deve se posicionar. Ah, mas então eu vou ser salvo pelas minhas obras? De modo algum. Você é salvo pela graça de Deus que jorrou sobre a tua vida, mediante a sua fé. Mas você deve buscar a santificação, porque está na Bíblia, sem a qual ninguém verá a Deus. Já repetimos algumas vezes esse texto. E para finalizarmos então o nosso terceiro subtópico, a santificação é a vontade de Deus para o novo homem. Então veja, amados, a Bíblia ela nos relata que a santificação é a vontade soberana de Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E além do mais, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz que nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Então, quando nós entendemos que esta é a vontade grandiosa, soberana, a vontade para o ser humano, a nossa santificação, limparmos os nossos olhos, limparmos a nossa mente, o nosso coração, guardarmos sobretudo o nosso coração, porque dele procede as janelas da alma. Então nós devemos tirar dos nossos olhos as coisas impuras e nos guardar e nos santificar, porque eu vou retomar o que diz Hebreus 12:14: sem santificação ninguém verá a Deus. Então a santificação é um dever deste novo homem, a vontade grandiosa, como vimos na palavra, e soberana do nosso Deus. Espero que você tenha entendido essas lições e nós possamos estar diante do Senhor, aprendendo sempre a palavra, nos santificando, nos guardando, aproveitando a oportunidade de vitória e de nova vida, para glorificarmos a Deus. E um dia, quando Jesus voltar, ou quando formos recolhidos dessa terra, podemos fechar os olhos aqui e abrirmos na glória. Agora vamos ler nossa conclusão, né? Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando no arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez, por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2. Sim, nós, os remidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém. E assim nós encerramos mais um trimestre da nossa escola dominical e te convidamos para que no próximo trimestre você possa estar estudando conosco mais uma lição bíblica da Palavra de Deus.
Amados irmãos, que Deus os abençoe em Cristo e assim possamos prosseguir, caminhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem nos dará a nossa salvação. Em nome de Jesus, fiquem na paz e que Deus abençoe a todos. Amém.